Existe uma linguagem universal para o ser humano. Ela não é necessariamente uma linguagem falada, mas é uma linguagem que todo ser humano entende. Essa linguagem é a linguagem do sofrimento. Ela é compreendida por todos, independentemente da sua etnia, da sua condição social, da sua colocação dentro da sociedade, da sua posição dentro da pirâmide. Ela é entendida nas casas mais ricas, nas casas mais pobres. Ela é entendida nos países mais modernos, ela é entendida também nos países mais atrasados, por assim dizer. É uma linguagem universal, ela é compartilhada por todos, que todos enfrentam, em alguma medida, dificuldades, mágoas, pesares, tristezas. Enfim, a linguagem do sofrimento é uma linguagem universal. Ela nos une como humanidade, ela nos une como seres humanos. Ela é um dos efeitos colaterais de uma realidade que levantou o punho para Deus e disse: eu não quero viver nos teus termos. Isso aconteceu lá atrás, com o primeiro casal. Nós cremos que houve um casal inicial. Um homem e uma mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Ele os criou. Todos nós somos derivandos, somos parentes desse casal. Todos nós somos herdeiros, todos nós somos descendentes deles. E aquela rebelião no jardim, lá no início de tudo, causou essa fratura que trouxe para a realidade humana, para a realidade desse mundo, a possibilidade do sofrimento. Os enfrentamentos de dificuldades, os enfrentamentos de pesares, as dores, as perdas, enfim. Para os não cristãos, essa linguagem do sofrimento é um dialeto um tanto quanto esquisito, um tanto quanto estranho, um tanto quanto sem sentido. Você há de convir comigo. Na verdade, o grande problema, ou talvez, não sei se o maior deles, mas um grande problema para o ser humano é o problema do mal e do sofrimento. Por que o mal? Porque existe o mal no mundo. A gente concebe o mal como algo que existe. E eu tenho um pouco de reservas com essa concepção. O mal, eu creio que, como falava Santo Agostinho, não é algo que existe, mas ele é vacuidade, ele é ausência de algo que deveria estar lá e não está. Ele é percebido como algo, mas na verdade você percebe o que falta e não o que está lá. Essa é a minha posição teológica sobre o problema do mal. A base, muito simples. E a nossa discussão aqui não é sobre isso, mas é importante falar. O problema do mal é um problema real. O problema do sofrimento é um problema real. Nós cristãos temos que lidar com ele. Mas para o não cristão, isso parece uma senha de um mundo sem sentido. Jean-Paul Sartre vai falar que a resistência é absurda. Os filósofos existencialistas vão propor saídas pela tangente para lidar e driblar com esse problema. Nunca vão chegar a solução alguma. O máximo que eles vão conseguir falar para você, olha, seja criativo, invente uma justificativa para você viver. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que as coisas estão do jeito que estão. E é por isso que as pessoas cada vez mais mergulham em projetos, em ideologias, em causas, muitas vezes sem que compreendam o que estão defendendo, porque aquilo de alguma forma preenche um buraco no coração, um vazio no coração, que é do tamanho de Deus. E somente Deus pode preencher. Mas para os cristãos, a linguagem do sofrimento é um dialeto único. É um dialeto profundo e é um dialeto também útil. Útil aos propósitos eternos de Deus. É um dialeto que trabalha, que opera para gerar um nível de beleza, um nível de resiliência, um nível de refinamento no viver que não pode ser produzido sem ele. É necessário que a linguagem de sofrimento entre em ação, que esse dialeto opere para que esse refinamento da vida, da beleza, do viver, da resiliência aconteça. Os cristãos veem o sofrimento com esse poder, veem o sofrimento com essa agência. Mas uma coisa é você teorizar sobre o sofrimento. Se eu perguntar para você, você acredita que o que eu estou falando, você concorda com o que eu estou falando? Provavelmente você dirá, sim, bem apático, diga-se passagem. Você dirá sim ou não. Quem aqui concordaria com o que eu estou dizendo?
Você não precisa concordar com o que eu estou dizendo. É a forma como a nossa teologia, é o que a nossa teologia diz. A gente fala, eu concordo com isso, mas sinceramente eu não gostaria de passar por isso. Eu também não. Mas o fato, queridos, é que isso pode acontecer. Os cristãos da igreja de Esmirna, que fica a cerca de 55 quilômetros ao norte de Éfeso, a cidade onde ficava a igreja da primeira carta que nós estudamos na semana passada, eles conheciam bem a linguagem do sofrimento. Eles conheciam muito bem esse dialeto. Eles viviam numa cidade próspera, numa cidade rica, numa cidade cosmopolita, cheia de cultura, cheia de pujante, porque era uma cidade que lá atrás, ainda no ano 195 a.C., percebeu o crescimento, essa força do Império Romano e aderiu ao Império Romano muito cedo. Então foi sempre favorecida dentro daquele processo político, uma cidade que aderiu a Roma logo. Então era uma cidade que cresceu muito. Depois de ter ficado 300 anos inabitada, ela foi, na verdade, revivida por Alexandre o Grande, séculos antes, um século antes, mas no ano 195 eles percebem esse movimento e fazem uma adesão muito forte a Roma. Patriotas romanos, não a cidade de Roma, ao Império Romano, a estrutura de poder de Roma, ainda antes da nossa era. Era uma cidade, para você ter uma ideia, que já tinha, naquela época, estimava-se em torno de 500 mil habitantes. Uma cidade portuária, o segundo maior porto da Ásia Menor, o segundo maior exportador de bens daquela região. Era uma cidade muito rica, que concorria ali com Pérgamo, um desafeto antigo de Esmirna, que concorria ali com Rhodes, que ficava numa ilha. Uma cidade, então, bastante diferente. E essa cidade ainda existe hoje, é a cidade de Esmirna, na Turquia. Uma cidade belíssima, uma cidade costeira maravilhosa. Então, a ideia de uma vida numa cidade rica, numa cidade cosmopolita, cheia de cultura, havia uma biblioteca enorme, um estádio, uma cidade também que patrocinava, era patrona de esportes. Viver numa cidade assim era como viver numa cidade tal como São Paulo, por exemplo, com várias oportunidades, com várias possibilidades culturais, gastronômicas, enfim, você está ali no topo do mundo, no topo da pirâmide no que diz respeito à polis, ao viver num contexto de cidade, num contexto de compartilhamento da cidade. Mas apesar deles viverem, os cristãos de Esmirna, dessa igreja viverem numa cidade assim, eles sofriam uma repressão severa. E essa repressão severa era religiosa, ela era econômica, ela era social, ela era também cultural. E essa repressão vinha de dois grupos distintos na cidade. Um deles eram esses patriotas romanos, que tinham uma fidelidade ao Império Romano tal que divinizaram Roma. Havia um templo à deusa Roma na cidade. Isso antes de Cristo. Eles divinizaram a entidade Roma, aquela cidade, a constituição. Roma é a luz. Você assistiu Gladiador? Você se lembra de um diálogo entre Máximos Décimos Merídios, esse personagem fictício, com o imperador Marcos Aurelius, que foi uma figura real, mas ali adaptada, tem toda aquela ficção misturada com a realidade. E de repente, Marcos Aurelius está tentando resgatar Roma da sua destruição. Ele olha como estoico que é e fala: se não houver um prumo aqui, esse império vai ruir logo. E Máximo fala: mas Roma é a luz. Ele falou: luz? Que luz? Você não esteve lá, você não sabe no que aquilo se tornou. Mas o conceito de Roma, do que Roma representa, estava tão impregnado dentro dessa sociedade que Esmirna se tornou uma devota não só da cidade, mas do conceito Roma, ao ponto de criar um templo para ela. E não demorou muito para que, no ano 26 depois de Cristo, eles aderissem ao culto ao imperador, que começou a ser disseminado em todo o império. E se apegaram a isso com muito carinho, por assim dizer, com muita ênfase, porque era uma forma de demonstrar lealdade ao Império Romano. Então você tem dois movimentos idolátricos do povo de Esmirna. A idolatria a Roma, esse conceito,
e a idolatria ao imperador, que é o Deus na terra. Esse era um grupo. E o segundo grupo era o grupo de judeus que viviam naquela cidade. Nós temos que lembrar que 6 séculos antes, se a gente considerar que o tempo que João está escrevendo a carta para Esmina, que o Senhor Jesus manda que João escreva a carta para Esmina, no finalzinho do primeiro século depois de Cristo, se nós retrocedermos cerca de quase 700 anos antes, você tem aquilo que nós chamamos de exílio babilônico. Quando os últimos, o reino do sul, o reino de Judá, ele é invadido, ele é tomado por Nabucodonosor e os judeus são levados cativos. Aquilo é um trauma para a nação. A partir daquele momento, os judeus estão perdendo seu templo, perdendo seu local de adoração, não podem se reunir mais, o povo está fragmentado, o reino do sul já havia sido assimilado pelos assírios cerca de 150, quase 200 anos antes. E parece que as tradições, a cultura religiosa, a cultura do povo, aquilo que amalgamava a realidade judaica vai ser perdido. E começam as sinagogas, o movimento de voltar a Deus e às Escrituras. Esse movimento é bom no primeiro momento, porque o povo está traumatizado, porque foi mandado para o exílio por conta da sua idolatria, por desobediência. É uma punição, é uma correção de Deus. E ali então começa a haver uma reação por parte dos judeus exilados de se reunirem e resgatarem o apreço pela palavra de Deus, pelo Deus da palavra, e constituírem, se constituírem como comunidade de fé, como deveria ser. Só que ao longo desse tempo, tradições foram surgindo, tradições para evitar a idolatria que se tornaram idolatria. Deu para perceber? Uma série de regras que se tornaram tão rígidas e se tornaram em si o foco, a razão de ser da religião judaica. E essa era a situação da sinagoga dos judeus em Esmirna. Era uma turma que tinha sangue nos olhos a qualquer tipo de proposta um tanto quanto complexa, diferente, fora do quadrado do judaísmo. E os cristãos estavam vivendo no meio desses dois grupos. Estavam sendo oprimidos por esses dois grupos. Havia opressão séria. E a opressão, ela vinha de todas as formas possíveis e imagináveis. Você vive numa cidade pujante, numa cidade rica, cheia de possibilidades, cheia de grandes alternativas e possibilidades de crescimento, estudo, de aquisição de conhecimento cultural, seja lá o que for. Você tem acesso a uma série de coisas, mas esses cristãos estavam sendo, digamos, jogados para a margem da sociedade. Não havia espaço para eles ali. Então, em meio a esse fogo cerrado, a essa situação complicada que eles estão vivendo, chega essa carta de Jesus para a igreja. É nesse contexto que essa carta chega, debaixo de pressão, debaixo de complicações. Então, imagina que nós somos a igreja de Esmirna agora. Tá? E nós estamos vivendo sob grande pressão. Eu sei, é difícil pensar em pressão. Hoje o Valmir chegou para mim, o Valmir também chegou para mim e falou assim, é difícil estudar Apocalipse num lugar tão paradisíaco, não é verdade? Eu falei, mas a gente vai tentar. Por quê? Porque, de fato, a gente olha para essa realidade, para esse sossego, para essa tranquilidade aqui, e pensar em perseguição parece meio distante para a gente. Na verdade, não vamos tentar. Nós somos a igreja de Esmirna, estamos passando por grandes pressões. As dificuldades são grandes, pressões econômicas, pressões sociais, pressões culturais, pressões de todo tipo, pressões espirituais, sobretudo. E você recebe essa carta. Nós recebemos essa carta. Vamos pensar. Somos nós agora recebendo essa carta. Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Lembre-se que o anjo é o mensageiro, é o pastor. Nós já explicamos isso nas mensagens anteriores. Essa carta vai ser direcionada ao pastor, que a lerá, que a compartilhará com toda a igreja. Então é Jesus falando para João, escreva esta carta ao mensageiro da igreja em Esmirna. Escreva essa carta ao mensageiro da igreja na Cerimônia. Vamos começar a tentar fazer umas substituições aqui.
Essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. A primeira coisa que nós olhamos aqui é a forma como o Senhor se apresenta. Ele se qualifica de duas maneiras aqui. A primeira, ele se apresenta como o primeiro e último. Depois, logo na sequência, ele acrescenta aquele que morreu e agora vive, aquele que reviveu. E a gente precisa entender que o Senhor Jesus não faz isso por acaso. Essa informação está ali por algum motivo. E o motivo é relembrar que aqueles cristãos que estão naquele aperto, naquela situação, pertencem, foram salvas, honram, glorificam, adoram, são protegidas, são guardadas, são sustentadas, são fortalecidas, são renovadas, são esperançadas por aquele que é o próprio Deus, que não ficou lá no céu sem se importar com a gente, e que no momento certo dentro da história encarnou, entrou na história, assumiu a forma de homem para morrer pelos pecados dos homens e para, com a sua ressurreição, justificá-los de toda injustiça. Jesus se apresenta como aquele que tem a autoridade suprema sobre tudo. Eu sou Deus, e aqui ele evoca provavelmente essa palavra, eu sou o primeiro e o último. Ele vai fazer uma evocação a textos lá de Isaías, capítulo 44, capítulo 46, puxando aqui pela memória. Nós não vamos ler aqui por causa do tempo. Mas com certeza aquelas pessoas já começam a ter referência. É o próprio Deus, é o próprio Senhor que me salvou, é aquele que morreu na cruz em meu lugar, é aquele que ressuscitou e que não ficou na cova. Ele está falando comigo. Imagine a expectativa dessa igreja de receber a palavra do próprio Deus vivo para ela naquele momento, passando por todos os apertos que estavam passando. Tenta imaginar. O que ele vai falar? Bom, começa com a forma como ele se apresenta. Lembre-se de quem eu sou. Não se esqueçam de quem eu sou. Não se esqueçam do que significa tudo isso. Do que significa pertencer ao Deus vivo que rege todas as coisas, que está sobre todas as coisas e que deu a própria vida para vocês. Que foi suficientemente amoroso para entrar na história e morrer por você. E te resgatar do pecado, e perdoar você da tua culpa, e te comunicar vida e vida eterna. Você é meu, você me pertence. É basicamente isso que o Senhor Jesus está dizendo. E nada vai mudar isso. E mais uma coisa, tudo é meu, tudo me pertence. E não há poder nesse mundo que vá fazer isso mudar. Governos virão, governos cairão. Eles estavam ali vivendo há 400 anos daquele que teria sido talvez o maior de todos os conquistadores do mundo, Alexandre o Grande. E Alexandre foi mais um que subiu e com 33 anos de idade caiu. O imperador que eles tanto adoravam em Esmirna agora era Domiciano, irmão de Tito, que tinha conquistado Jerusalém, e antes dele outros tantos que haviam caído. 100 anos antes, Júlio César havia caído, assassinado no Senado romano. Líderes, déspotas, tiranos, poderosos são levantados e caem, mas o Senhor permanece para sempre. Aleluia! Esse é o Deus que se apresenta mesmo, no meio do aperto, no meio do sufoco, no meio da aflição. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou aquele que morreu e está vivo. Autoridade suprema, vitória inquestionável. E aí eu fico imaginando aqueles irmãos na Esmirna. Uau, o que vem por aí? E na sequência o Senhor Jesus novamente usa aquele termo, aquele verbo que vai aparecer em todas as cartas. Cuidar. Lembra desse termo que eu mencionei semana passada? Conheço. Conheço. Eu sei profundamente, eu sei plenamente, eu sei completamente, eu entendo tudo. Eu estou vendo, eu vejo, eu compreendo, eu sei, eu acompanho, eu decido. Esse conhecimento completo de Deus. Ele fala assim no versículo 9: conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico.
O Senhor Jesus começa aqui falando algo muito estranho. Quer dizer, ele, ao mesmo tempo que ele fala algo preciso que eles entendem, na sequência ele dá uma informação que parece estranha. A palavra que ele utiliza aqui para descrever a aflição, que em algumas traduções aparece como tribulação, é plipsis. Esse é o termo que aparece aqui. E quando você vai para ver o que significa isso, a palavra traduzida como aflição, como tribulação, ela é um sentimento de profunda opressão vivida pela manifestação de situações extremas na vida. São problemas financeiros, problemas emocionais, problemas sociais, problemas mentais. O que o Senhor Jesus está dizendo assim: eu entendo a sua opressão. Eu sei que você está vivendo sob profunda opressão, que você está sendo reprimido de maneira severa, em todos os sentidos. E isso vai causar pobreza na igreja. O Senhor Jesus fala: eu conheço a sua aflição e sua pobreza. Essa opressão gerava pobreza, inclusive material, sobretudo material na igreja. Era uma igreja marginalizada. Era uma igreja em que as pessoas que dela participavam, as pessoas que estavam ali, não tinham as mesmas oportunidades no mercado de trabalho, provavelmente. Tinham seus negócios evitados, cancelados, lacrados. A lacração corria de todas as formas possíveis e imagináveis. Não era provavelmente a pessoa, por mais ética fosse, por mais capaz fosse, a ser preferida na hora de uma promoção dentro da empresa. Provavelmente seria aquele a quem todo mundo iria querer puxar o tapete, por mais competente fosse. Essa é a realidade da igreja. Eu conheço as opressões que você vive. Eu conheço cada uma delas. E eu sei da pobreza derivada disso. Eu sei o que você colhe com isso. E aí o Senhor Jesus falou: mas você é rica. Você é rica. E quando ele fala rica, é rico mesmo. É rico no sentido espiritual, sem dúvida. Mas o que você está pagando, o preço que você está pagando, está produzindo na sua vida algo de valor inestimável diante dos meus olhos. Você não faz ideia de quão rica você é, Esmirna. Vocês não fazem ideia de quanto valor tem tudo isso que vocês estão vivendo e como isso desdobra para a eternidade. Eu vou colocar aqui a coisa de uma maneira muito simples. Isso que nós vivemos aqui, essa realidade gostosa de estar num lugar bem tranquilo, calmo, cujo único aperto é passar frio na hora do batismo, isso aqui é uma bolha. O cristianismo não é isso aqui. Nós estamos muito mal acostumados. Vou fazer uma brincadeira aqui. Não, vou esperar um pouquinho para fazer a brincadeira. Eu falo que isso aqui é uma bolha. Esmirna não tinha Secov para se reunir aos domingos, com ar-condicionado, que hora está frio demais, hora está frio de menos. Não tinha os problemas de um ambiente que não é kids-friendly, que não tinha talvez os programas, não tinha um hub todo, um escritório todo charmosinho para reunir as crianças, reunir os jovens, os adolescentes, fazermos um encontro da costelada do Santa Confraria, fazermos o encontro do Elas, com um chazinho refinado, com toda a mesa posta. Eles não tinham absolutamente nada disso. Nós temos. E a pergunta que eu faço é: como isso tem facilitado a nossa vida? Eu não acho que está errado ter, ok? A costelada estava ótima, diga-se de passagem. E é muito legal ver o Elas todo, né?
os encontros que nós fazemos. Ontem as crianças, os adolescentes, as novas gerações se reuniram para fazer um julgamento a respeito da ressurreição de Jesus. Todos eles enfrentaram o carrasco do tribunal. Murad, o acusador. E você perdeu. Sabe quanto tempo eles ficaram ali estudando a Bíblia? Vitor, Brenda juntos, Raquel, quem mais que estava ali? Lucas, Ariela, a equipe de novas gerações ali, e aquela molecada lá estudando a Bíblia. Vendo como é que nós vamos criar aqui mecanismos de defesa para argumentar em favor da ressurreição de Cristo. Aprenderam quais são as oposições, o que o mundo ateu, o que o mundo que não crê em Deus fala sobre isso, muitas acusações que se fazem. Crianças de 10 anos de idade, 9 anos de idade, aprendendo apologética de uma maneira criativa. 2h45. Se você reclamar que a gente está passando horário hoje, eu vou jogar você na piscina. Eles ficaram 2h45 estudando a Bíblia. Eu falei, cara, não sei se vai demorar tanto tempo assim, não estou profetizando nada, mas vocês vão ver no que essas crianças vão se tornar daqui a algum tempo. Amém. Que geração forte, pela graça de Deus, está sendo construída na CB Moema. Apertos não significam falta de bênçãos. Nós associamos bênçãos a tempos bons apenas. E o Senhor Jesus está começando a dizer que não é bem assim. A coisa vai ficar mais curiosa aqui. Olha só. Ele continua aqui. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Era uma turma que estava sendo caluniada porque era cristã. Porque se identificava com Jesus, porque fez esse movimento aqui de se colocar, eu me coloco publicamente como aquele ou alguém que crê em Cristo, que professa Cristo como Senhor e Salvador. Eu sou um seguidor de Jesus Messias. Eu não sou seguidor da Igreja Batista, eu não sou seguidor da Igreja Presbiteriana, eu não sou seguidor da Igreja, seja lá o que for. Eu sou um seguidor do Messias Jesus que se revela nas Escrituras. Uma religião, denominação, ou seja lá o que for, é o Deus vivo que se apresenta na história para resgatar a sua criação. E está chamando, dá a mão, porque o tempo está acabando. Mas olha só, essa turma estava sendo caluniada. E o Senhor Jesus vai falar mais especificamente sobre aqueles que se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Aí você fala, uau, nossa, que loucura! Quer dizer que a sinagoga é o âmbito de Satanás? Não é essa a ideia aqui. A ideia é que esses judeus, especificamente, extremamente afeiçoados às tradições, em torno das tradições, em torno das Escrituras, se tornaram pessoas tão cegadas pelas tradições, que idolatravam tanto as tradições, que faziam qualquer espécie de manobra persecutória para quem falava alguma coisa contrária. Curiosamente, eles não se opunham frontalmente aos cultos públicos, a Deus, a Roma e ao culto do imperador, mas essa turminha de cristãos, essa ralezinha aí, a gente vai pegar e chutar o traseiro. E a coisa estava feia. E o Senhor Jesus fala, eles são especialmente cruéis com vocês. Porque eles estão seguindo um judaísmo falso, e vocês aqui estão seguindo o verdadeiro judaísmo. Porque o verdadeiro judaísmo, o verdadeiro debruçar-se sobre as Escrituras, leva para Cristo. Não há como. O Senhor Jesus é a conclusão do Antigo Testamento. Se você quiser resumir, o Antigo Testamento em uma única palavra, a palavra é Jesus. E se você quiser usar uma mais precisa ainda, a palavra é Cristo, o Messias. Jesus, eles, além de não entenderem nada, se tornam amargos, ressentidos e violentos. Eles estão a serviço de Satanás. E aí o Senhor Jesus nos mostra também uma coisa muito interessante, que os nossos inimigos, queridos, não são, definitivamente não são seres humanos. Satanás é o nosso inimigo. É ele que está por trás dessa rebelião. E o que nós devemos fazer é buscar, clamar, pedir ao Senhor que interrompa, que obstrua as ações do inimigo na vida das pessoas e que elas possam ver.
Nós tendemos a assumir com muita facilidade, intuitivamente, instintivamente, homens como nossos inimigos. Ainda mais pelas pessoas que nos fazem mal. Você já foi caluniado alguma vez por ser cristão? Já foi caluniado alguma vez por ser cristão? Alguém já jogou tomates em você para você ser cristão? Alguém já atirou em você para você ser cristão? Alguém já colocou uma faca no seu pescoço porque você é seguidor de Jesus Cristo? Alguém já invadiu a sua casa e meteu o pé na porta dizendo: está todo mundo preso porque aqui vocês são seguidores do Messias Jesus? Alguém já fez isso? Alguém já passou por isso? Nenhum passou. Reclamar de uma piscina fria? Reclamar de um lugar que talvez não seja tão confortável quanto a gente gostaria, que não tenha programa do jeito que eu quero ir para uma igreja X, porque lá tem um programa mais impactante para ter um louvor melhor. A pergunta é, o louvor é para quem, no final das contas? O louvor tem a obrigação de agradar você ou enaltecer e exaltar o Senhor? Se você não gosta do ritmo, se você não gosta da sonoridade, isso é uma questão absolutamente quaternária. A questão é, o Senhor Jesus está gostando do louvor, não que saem simplesmente dos instrumentos, mas que saem do nosso coração. Nós o amamos de fato, nós expressamos a nossa adoração. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontra em ti e do teu Espírito que habita em mim. Amém. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Amém. Ainda que os montes desabem sobre mim. E aí o resto eu não vou ler. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. Ismina estava vivendo isso. Pagando preço por isso. Vivendo numa cidade que talvez pudesse ser equiparada proporcionalmente a São Paulo. Imagina o que significa ser uma igreja que não goza dos privilégios que CB Moema goza. Que está lá no canto do canto do canto do canto. E que está sendo hostilizado justamente pelo seu compromisso com Jesus. Não podemos deixar que a bolha nos engula. Não é crime vivermos a realidade desse expressarmos a nossa vida dentro da realidade que Deus nos colocou. Mas não podemos, queridos, nos encantar demais com isso. Os dias podem ficar difíceis. E a questão é, estamos nos preparando para eles? Mesmo que eles não venham. Se não vierem, amém, Jesus. Mas estamos preparados para ele? E por que reclamamos tanto? Por que nos queixamos tanto? Por que tudo é tão difícil? Bateu uma brisa mais fria, eu vou ficar em casa, hoje eu vou assistir o culto pela internet. A internet é uma bênção, mas também é uma pedra no meio do caminho. Por que tudo é tão difícil para Deus? Você não chega atrasado no seu culto de futebol. No seu culto de futebol é o culto, na verdade. No seu jogo de futebol, mas acaba sendo um culto. Para alguns é um culto. Você não chega atrasado no seu jogo de futebol, chega? Você não chega atrasado numa sessão de cinema, chega? Você chega atrasado a uma reunião marcada com o seu chefe? Você chega atrasado a uma reunião marcada com o presidente da sua igreja? Uma das coisas que mais me dói nesse Moema é ver as pessoas chegando, boa parte, chegando no meio do louvor. Eu fico me perguntando, qual a razão disso? A gente baixou uma xaria na igreja. O café da manhã, que a gente sabe, vai ser retirado 10h25 da mesa. Acabou o café. Por quê? Porque a partir das 10h30 o culto começa. Na verdade, o culto continua, mas continua lá dentro, adorando ao Senhor. Não vou levar. E todo mundo lá dentro. Somos comunidade, somos família de fé. Essa decisão é uma decisão difícil, porque é esperado que as pessoas naturalmente se engajem. Mas a questão é que se eu quero demonstrar respeito pelo Senhor Jesus, eu preciso caminhar nessa direção.
Então, às 10h25, eu quero dizer para você, se você quiser tomar um cafezinho, quiser comer um dos quitutes que o pessoal leva, porque às vezes tem dia que é café colonial, né? Às 10h25, o café colonial estará encerrado. E às 10h30, o culto, a celebração continua lá dentro. Todos adorando ao Senhor. Percebe? Por que é tão difícil o nosso compromisso com Jesus? Em coisas tão basilares, em coisas tão, por exemplo, cumprir um horário, chegar no horário. Você fala, André, você está sendo muito rude. Não, eu só acho que a gente, com as nossas atitudes, a gente demonstra o quanto a gente de fato respeita ou não, quanto a gente realmente de fato está interessado ou não nessa coisa de ser cristão, de ser comunidade de fé. E não simplesmente um consumidor de espiritualidade. Não é isso que você vai encontrar nessa linha. Espiritualidade a gosto do freguês. Não funciona assim. Mas o Senhor Jesus continua. E aí chegamos no versículo 11, no versículo 10. E aí a coisa... Parece que nesse momento toda a igreja ali em Esmina está... Poxa, o Senhor Jesus entende. Ele sabe. Ele está ciente. Que gostoso, que alívio. E aí Jesus dá um cavalo de pau, aparentemente, diz: não tenha medo do que está prestes a sofrer. Ele falou: ó céus. Ó céus. Vai piorar? E ele diz: vai. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Amém. Eu fico imaginando a perplexidade da turma de Esmina ao ouvir essa parte da carta. Pastor, dá para repetir essa parte? Está escrito isso aí mesmo? Tá. E aí eu fico imaginando a turma se entreolhando e procurando discernir o que é aquilo. E a primeira informação aqui é: o Senhor Jesus não nos blinda contra sofrimentos. E é como eu disse ao início dessa mensagem, há um nível de refinamento, há um nível de beleza, há um nível de resiliência que só pode ser produzido na nossa vida quando nós passamos por apertos, quando nós passamos por situações desconfortáveis, quando aquilo que talvez seja mais precioso para nós nos é, se não retirado, é movido das nossas vidas para que o Senhor Jesus entre em cena e diga: eu sobrei para você. Dá para prestar atenção agora? Eu sou tudo que você precisa. Eu sou teu amparo. Eu sou teu cuidador. Eu sou teu provedor. Eu. E ele pode falar quantos eus ele quiser, porque nunca será demais. Mas o segundo ponto aqui que chama a atenção é que o Senhor Jesus mostra claramente que o diabo tentará destruir vocês. E essa é a dinâmica, um tanto quanto curiosa, por assim dizer, das provações. Porque em cada provação, enquanto Deus deseja aperfeiçoar a matéria-prima que Ele está produzindo em nós, Satanás está tentando destruir qualquer traço do caráter de Cristo em mim e em você. Lembra-se de Jó? É exatamente aquilo. É estranho, é grande. Eu leio Jó e sempre que eu leio, eu passo pelo primeiro capítulo me sentindo ali, quase me espremendo, quase como se eu estivesse passando num corredor muito apertado. Mas é uma realidade da qual nós não podemos escapar e nem precisamos escapar. O Senhor Jesus, que o nosso Deus, soberanamente, nos engaja em capítulos da vida que são difíceis, sim, para produzir o quê? Aquilo que Ele deseja, mas sobretudo o próprio caráter dele em nós, que de outra forma não seriam produzidos. Gosto daquela frase, que eu não sei exatamente qual é a origem, dizem que é um pensamento oriental: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Se você substituir isso por cristãos,
você vai ver que a gente está vivendo uma época em que há uma geração de cristãos muito fracos. E é por isso que nos tempos difíceis são enviados para que a nossa fé seja fortalecida. Estou acabando com o seu piquenique hoje, né? Essa é a beleza da mensagem expositiva. O Senhor fala, eu não posso fugir do que Ele está dizendo, e eu sou o primeiro a apanhar com essa mensagem. Enquanto eu me debruçava sobre esse texto, eu lembrei de vários episódios de perdas, vários episódios de aflição. Alguns de vocês aqui conhecem a minha história há muito tempo e sabem, já acompanharam de perto muitas dificuldades que nós vivemos, Elane e eu vivemos. Sabem as dores pelas quais passamos. E quando eu olho para trás e hoje, eu não posso dizer que entendo todas elas completamente, mas eu não posso negar que sem elas, o Senhor Jesus não teria produzido em mim o que Ele produziu. Quebrantamento, humildade, uma visão correta, mais correta ou menos incorreta de mim mesmo. Um encaminhamento para o ministério, que não era a minha opção. O que significa viver de fato pela fé, depender de fato, o que de fato importa nesse mundo. Ainda luto com muitas coisas. Mas quanto aprendizado veio, quanto aprendizado veio, quantas lições vieram pelo sofrimento, pela linguagem do sofrimento. E é claro, quando você emerge do sofrimento, e às vezes demora demais para emergir, o que você vê lá é um quadro refinado. É uma beleza que você não imaginava existir. Algo que só Deus pode produzir. Só Ele pode produzir. E só em situações assim. E aí nós chegamos aqui para esse momento final, aqui no versículo 11, quando Jesus fala, quem tem ouvidos? Ele fala assim, mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Aqui de alguma forma, eu não sei exatamente como é que isso vai se dar na eternidade, mas o fato é que as pessoas que passaram por apertos maiores no seu seguir a Jesus nesse mundo, de alguma maneira serão reconhecidas. Haverá esse reconhecimento do próprio Senhor Jesus de que o que você viveu é reconhecido aqui por mim. Como isso será? A coroa da vida, o que é a coroa da vida? Eu não saberia dizer exatamente. Mas o fato é que, de alguma maneira, até mesmo esse reconhecimento exalta o Senhor, no final das contas. A coisa volta para Ele. Ele é exaltado, Ele é glorificado com a minha resiliência, com a minha perseverança. E agora sim, por fim, chegamos ao versículo 11. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. É interessante que quando nós chegamos aqui ao final desse texto, nós chegamos aqui ao final dessa carta, você tem novamente o Senhor Jesus encorajando a igreja a lembrar do que vem pela frente. De não ficar olhando apenas o momento, apenas a pressão, apenas o desconforto, apenas o retrato do presente, mas olhar, veja o que vem pela frente. E o que vem pela frente é um acerto de contas do Senhor Todo-Poderoso com toda a sua criação. E o que Jesus está falando, você está do lado certo. Você escolheu o lado certo. Você está redimido. Você tem vínculos preciosos comigo e nada afeta isso. E infelizmente nem todo mundo vai passar por isso. Nem todo mundo vai viver isso. Se você olhar ali em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4, ou melhor, versículos 6 e versículos 14, vou só ler e mencionar esses dois versículos para vocês. Felizes e santos, a gente está no fechamento aqui de Apocalipse, tá? Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com Ele por 1000 anos. Independentemente desses 1000 anos serem 1000 anos literais ou não, essa questão aqui não vem ao caso. O que ele está falando, o que o Senhor Jesus está falando aqui é: felizes são aqueles que participam da primeira ressurreição, ou seja, daqueles que, quando da volta do Senhor Jesus, ressuscitarem, participarem da restauração, não só serem tirados das tumbas,
dos túmulos, aqueles que morreram professando a sua fé em Jesus, mas todos aqueles que estiverem vivos naquela ocasião terão seus corpos glorificados, transformados, santificados para um reinado com Ele nesse mundo. Esses são os felizes, por quê? Porque estão vinculados, estão perdoados, estão selados, mas nem todos gozam dessa condição. Você olha agora no versículo 14. Então, a morte e o mundo dos mortos foram lançados. Eu vou ter que ler aqui o versículo 11, a partir do versículo 11 do capítulo 20. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença. Por quê? Medo, terror. Mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E esse julgamento é um julgamento de condenação. Não é um julgamento para os crentes. Para os cristãos. Quando eu digo crentes, entendo. Falando dos cristãos, os verdadeiros, as pessoas que verdadeiramente creem em Jesus. Eu não estou falando de denominação. Eu não estou falando de religião. Por favor, que isso fique muito claro. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu não sei se o lago de fogo é alguma coisa literal. Se é uma panela fervente de azeite, como Dante pintou. O fato é que é um lugar de profunda angústia, porque você não pode gozar da paz, da comunhão, da conciliação com o Cordeiro. É isso que faz o inferno, inferno. Não é a ausência de Deus, mas é a presença indesfrutável dele por toda a eternidade. Você não está nessa condição, está? Isso é motivo de alegria? Isso é motivo de alegria maior quando o seu time ganha um campeonato, quando é classificado para Libertadores, ainda que não seja. Quando ganha a Copa do Mundo, quando você ganha aquela promoção, quando você ganha aquele bônus, a gente se alegra tanto com essas coisas que vão ficar, que a traça vai corroer. Queridos, nós podemos celebrar com júbilo a salvação que temos em Cristo. Amém. Esse negócio tem que entrar nas nossas veias. Hoje eu entendo mais aquela história de Jesus na veia. A moçada que lidava com drogas, resgatado das drogas, falava, na minha veia está entrando em Cristo. Um jeito para que as pessoas entendessem, os drogados entendessem. Jesus na veia. Nós somos tão protocolares, né? Nossa forma de nos relacionarmos com o Senhor Jesus. Somos tão evasivos, somos tão protocolares por um lado e tão pouco protocolares por outro. Há muita mudança que precisa ser feita na nossa vida. Quem nasceu em agosto e setembro aqui? Agosto e setembro. Mas, tá, fiquem de pé, por favor. Quem nasceu em abril e fevereiro? Fiquem de pé. Tá, precisa de mais um pouco. Tem que ser mais dramático. Quem nasceu em dezembro? Fiquem de pé. Ali já está de pé. Mais um. Novembro. Quem nasceu? Opa, agora encheu. Agora pensem. Que quando pensem, vamos tentar aqui fazer um exercício simples. Você mesmo acaba de receber uma carta do Senhor Jesus. Alguns de vocês serão presos. Alguns de vocês serão exilados. Alguns de vocês morrerão. São todos esses que se levantaram. E daqui a algum tempo haverá uma cadeira vazia do teu lado. O que você vai fazer? Você vai correr e fugir para uma outra igreja? Para um ambiente de perseguição menor? Você vai fugir de Esmirna para Éfeso, onde o problema da igreja é apenas a falta de amor? Os crentes de Esmirna não fugiram. Eu convido você a não fugir também. Porque o Senhor que te salvou
merece a nossa adoração, Amém. a nossa fidelidade. Ele merece ser honrado com a nossa pontualidade, com a nossa adoração sincera, pensada, entendida, compreendida. E ele merece mais do que simplesmente um culto aos domingos pela manhã. Ele merece absolutamente tudo que você tem, tudo que você tem. E mais uma coisa. Seus bens podem falhar com você. Pessoas podem frustrar você. A política pode te enganar. E eventualmente, tudo ao nosso redor pode mudar assim. Mas Cristo não falha. E em breve, Ele volta. Amém. Vamos levantar, vamos orar juntos. Senhor, como o Senhor nos desafia com a sua palavra. Como a gente precisa crescer, Senhor. Eu preciso crescer muito. Eu me vi absolutamente humilhado, tentando me imaginar ao lado daqueles irmãos ali em Esmirna. Mas ao mesmo tempo, encorajado a confiar no Senhor como eles também foram. Eu peço ao Senhor que seja esse o viés do aprendizado dessa palavra. O quanto o Senhor nos encoraja, confie, não tema, ajusta a visão, corrija as suas perspectivas, trabalhe as suas organizações, os seus afetos de maneira adequada, reorganize os seus afetos, reorganize as suas prioridades, tendo o Senhor como centro. Ajude-nos nisso, eu te peço. Nós vivemos uma vida muito boa, nós vivemos uma bolha como igreja. Isso não significa que a gente precisa ficar escravo dela. Ajude-nos, inclusive, a sair dela, a romper com ela. Não buscarmos dificuldades desnecessárias, mas quando elas vierem, que nós as encaremos de maneira corajosa, de maneira fiel e cheios de esperança, nutridos pelo Senhor. Oramos em teu nome, clamando o teu favor, clamando a tua presença e as mudanças necessárias que somente o Senhor pode mudar, fazer nas nossas vidas. Amém.